Pronto, já começou a gravar, desculpa. Então, nós temos um portal hoje, 9/9, que é um portal extremamente importante entre todos que esse ano a gente vem vivenciando um atrás do outro, né? E para também fazer limpeza, remoção de memórias antigas, de crenças que nos limitam, registros. Então, pensando nisso, a aula de hoje vai ser toda em cima desse portal, através do Ho'oponopono, tá? Se eu peço assim que, já que a gente está no início da aula, ainda não são 19 horas, quem tá sem caneta, ou sem lápis, sem um papel, a própria apostila, olha aí, ó. Procurem ter os seus materiais, né? Porque uma das técnicas hoje a gente vai ter que escrever alguns tópicos para a gente poder limpar, purificar, aproveitar esse grande portal hoje que a gente vai juntar, né? O portal com a técnica do Ho'oponopono. Muito bem. Mas muito bom estar entre vocês. Estou muito contente mesmo. Então vamos iniciar. Eu estava comentando logo em seguida que o pessoal começou a entrar, que eu digo, gente, só tem mulher linda nessa turma, não tem, olha, todas são belíssimas, né? Gente do céu, como é que é? A grande deusa recheou a turma, só de deusas, né? Que máximo isso! Então eu vou pedir para que todas nós, boa noite, Dê. Então eu vou pedir para que a gente possa fazer assim um minutozinho de silêncio e eu vou fazer uma invocação, e nessa invocação a gente vai fazer vamos fazer alguns agradecimentos, né? Independente do que eu for invocar, abram os seus corações, permitam, né, fazer também com que vocês agradeçam intuitivamente o que vier na mente de vocês. Lembrando que nós já estamos começando hoje uma aula que é bem terapêutica, tá? A primeira aula teve aqueles transtorninhos, que faz parte para cursos que trabalham com crenças e limpezas e purificações ocorrem. A gente que dá aula, né, sabe que eventualmente essas coisas ocorrem, mas a gente conseguiu dar a volta por cima. Fiz um vídeo bem legal, passei depois para todos vocês. Eu espero que todos tenham visto. Quem não teve oportunidade da semana de assistir os 2 vídeos, porque eu tive que fazer em 2 tempos, então assistam, porque ele é a base para todos os nossos outros encontros, que é o desta quarta-feira e da próxima. Então ele é bem importante, tá? E a gente segue hoje, ok? Então, ó, a Annelise está entrando. Olá, pode falar, minha flor. Vocês podem fechar o microfone. Tá? Tranquilo. Perfeito. Então, vamos começar, então. Respirem bem fundo. Eu não vou usar hoje nenhuma técnica ainda aprofundada da respiração Ra, que eu vou ensinar na próxima aula, tá? Então a gente só inspira 3 vezes profundamente e solta o ar devagarinho, tá? Inspira e solta o ar lentamente. Senhor Maitreya, Senhor Sananda, Senhor Saint Germain, El Morriá,
Mestra Conin, Mãe Maria, Mestre Kuthumi, Arcanjo Miguel, Senhor Adama, Sumo Sacerdote de Telos. Solicitamos na noite de hoje que um grande círculo mágico nos envolva de puro amor, de proteção, de bênçãos, de expansão de consciência, que possamos realizar as nossas atividades com perfeição. Pedimos orientação, vidência, intuição, merecimento, para que através de todos os registros, memórias negativas, traumas, fobias, doenças, sentimentos em desarmonia, possam ser liberados, transformados em luz. Que todas as correntes, todas as amarras que nos impedem de sermos felizes coletivamente, individualmente, tenhamos a oportunidade, a partir de agora, de voarmos como belos pássaros, livres, livres, para a quinta dimensão. Perante a vocês agradecemos, somos gratos pela saúde, pela família, pelo trabalho, pela vida, pelo alimento às nossas mesas, pelos desafios, pelo nosso lar, pela energia que é o dinheiro, pelas oportunidades de estarmos aqui todos juntos, criando essa realidade, de transformarmos tudo num mundo melhor. Que assim seja, com as bênçãos do Pai Maior. E damos início à aula de hoje. Muito bem. Espero que todos estejam bem. Quem fica muito dormente depois de um pequeno desdobramento desses, é só movimentar bastante os dedos das mãos, esticar um pouco os braços, que em seguida a energia já se ativa e já tudo volta ao normal, né? O calor que a gente sente, os arrepios, isso tudo é a energia que até então estava parado, estagnada, e a gente faz ela fluir novamente, tá? Muito bem. Vamos então começar falando hoje um pouquinho sobre como é que funciona a técnica, né? Como é que funciona a técnica do Ho'oponopono? Porque como eu falei no vídeo passado, tentei falar na aula passada, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente ouve, né? Tudo aquilo que a gente vê, são influências do nosso eu.
do nosso eu interior. Portanto, tudo que acontece à nossa volta envolve diretamente a nossa participação, certo? Mesmo que a gente não tenha uma noção tão real do quanto é a nossa participação. Então, cada pensamento, ele recria um tempo, ele recria um espaço dentro do nosso mundo. E isso vai gerando, né, as nossas histórias, vai gerando a nossa teia de vida. E é nesse momento que entra o Ho'oponopono, tá? O mantra que vocês tanto conhecem é justamente nesse momento que ele vai ser uma ferramenta extremamente útil para a gente, para que a gente possa limpar através desse código, porque para mim é um código. A gente usa essa linguagem mantra porque fica mais fácil, né, da gente entendê-la, porque a gente repete ela várias vezes. Eu chamo de código, um código de acesso. Então a gente vai conseguir utilizar esse código, esse mantra, com a intenção de ir lá naquilo que a gente atraiu, que a gente criou, certo? E purificar, limpar, se desprender, criar um novo espaço, né, para brotar luz e não o que até então é existente, que são as cargas negativas, que muitas vezes a gente traz aí há mais de 1000 anos, tá? Há muitas encarnações conosco. Então vamos tentar entender o significado do que a gente está pronunciando nesse código, porque a gente não pode ser só papagaio, né? Ai, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ok, a gente tem a intenção, né? Mas a gente tem que ter mais ou menos uma ideia do que é que eu estou repetindo com essas palavras sagradas. Então, por exemplo, o sinto muito, vamos pegar esse código, né? O sinto muito, tá? O sinto muito, isso tudo tem na apostila, tá, pessoal? Eu não sigo a apostila, mas tá tudo ali, tá? Eu não consigo seguir a apostila, porque daí eu me perco para dar aula. Eu sou muito intuitiva, eu prefiro sentir e deixar as coisas brotarem. Então, assim, o sinto muito, tá? Ele é um momento em que tu reconhece que nós temos limitações e que tu tá buscando uma solução para essas limitações. Então é o teu reconhecimento. Isso é muito nobre. Tu tá naquele momento do sinto muito, invocando esse código, tu estás consciente da situação que tu tá trabalhando, né? Tu tá te tornando responsável por ter criado aquela situação, então tu tá assumindo isso, né? E isso se torna o primeiro passo para te poder fazer uma mudança acontecer. Então, isso é o significado do sinto muito. É extremamente expressivo. Vocês vão notar que tudo é muito simples, mas em contrapartida é tudo muito profundo, né? É aquelas coisas que nem a gente fala quando a gente lê um livro, né? É lindo, as palavras são lindas, mas quando tu vai aplicar, já muda de figura, porque não é tão fácil assim, né? A aplicação sempre ela é mais difícil. Então, vamos tentar, assim, nos aprofundar e respirar um pouco mais o sinto muito. Então, o sinto muito, a gente está reconhecendo que a gente está tendo uma limitação,
que a gente está buscando uma solução para algo que a gente está reconhecendo que somos responsáveis, né? E ao mesmo tempo é o nosso primeiro movimento para uma grande mudança. Esse é o significado do sinto muito, tá? Logo em seguida, aí a gente entra dentro desse código do mantra, que é o me perdoe, certo? O me perdoe, ele é muito significativo, porque ele mostra que neste instante que tu tá invocando ele, existe uma súplica por mudança, né? E ele se torna libertador, transformador. E é onde você está disposto a corrigir aquele erro para melhorar aquela situação em que tu, lá no início do sinto muito, tu já reconheceu tu sendo responsável. Então, tudo é uma sequência, vocês vão ver que tudo é um quebra-cabeça, uma peça vai se encaixando na outra. É bem como eu falei na aula passada, a nossa mente consciente, ela não tem alcance para entender o Ho'oponopono, porque ela nos torna limitados. Dificilmente a gente vai, em inúmeras situações, a gente vai se sentir responsável por tudo, como o Ho'oponopono e os xamãs havaianos tentam nos mostrar, né? Mas no momento em que, se nós estamos dentro de um cenário em que a gente atrai algo para o nosso cenário, em que nós estamos, mesmo de maneira indireta, fazendo parte desse cenário, é porque existem afinidades, sim. Já te dou a palavra, Rô. E no momento que a gente atrai essas afinidades, ali já acontece essa sequência. Então, por isso que o Ho'oponopono, dentro desse padrão de entendimento, os xamãs dizem, tem coisas que não se explicam. E por isso para a nossa cultura é tão difícil de entender em determinado momento. Tem coisas que eles dizem, não tente entender, sinta, apenas sinta, deseje limpar, né? Tem coisas que não tem explicação, apenas limpe. Você vai estar fazendo um bem para você, você vai estar fazendo um bem para o outro, você vai estar fazendo um bem para a situação que está envolvendo aquele episódio. E tá tudo certo, né? Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Estamos bem no iniciozinho. Pode falar, Rô. Dentro da filosofia, da técnica, conforme vocês vão lendo e vão estudando, vocês vão se dar conta, né, que sempre somos responsáveis por tudo, por tudo. Por isso é tão complexo. Por isso é uma técnica que não é tão fácil a gente entender com a mente racional. É uma outra cultura, né? Então, assim, eles acreditam muito que já no partido de
no pressuposto de tu estar dentro de um cenário, mesmo indiretamente, só de tu estar ali assistindo, por exemplo, uma briga. Vou te dar um exemplo muito superficial para vocês. Tu estás assistindo uma briga que não, a princípio não tem nada a ver contigo, é com a Maria e com o João, mas tu estás ali só assistindo, tu já tem responsabilidade naquilo, senão tu não estarias dentro daquele círculo, mesmo a briga não tendo sido diretamente contigo. Então, todos ali os envolvidos são 100% responsáveis, todos, por uma questão de afinidades. Por que os cursos são interessantes da gente fazer? Porque eu também confesso para vocês que isso não é fácil, esse entendimento para mim. É óbvio que não é, porque eu venho de uma cultura diferente. Hoje eu já tenho mais flexibilidade de estar me permitindo a entrar dentro desse entendimento sem usar tanto o meu lado racional. E aí eu percebo que é mais fácil a limpeza. A limpeza acontece com mais facilidade. Isso eu posso trazer com propriedade. No momento que eu parei de questionar, mas até que ponto eu sou responsável sobre isso? Isso é injusto, eu não me acho tão responsável assim. Quando eu parei de fazer isso e simplesmente eu comecei a limpar, tudo começou a funcionar mais dentro da técnica, sabe? Então, aí eu consigo entender o que eles tanto explicam, que tem coisas que a nossa mente lógica não vai nos trazer como respostas. Ou a gente mergulha dentro da técnica, confiando nessa energia divina, né? Ou ela não vai servir pra gente. Porque ela não vai nos trazer tantas respostas concretas. Ela vai fazer tu sentir. E é o que eu tenho feito. Com o tempo, eu parei de questionar tanto, de me colocar assim, pô, eu tive uma situação que talvez num outro momento eu possa até explicar melhor para vocês, de ter que fazer uma limpeza grande e numa situação isolada familiar, e que eu não me sentia tão responsável assim, ao contrário, até me sentia injustiçada. Enquanto eu não parei de questionar isso, por mais que eu fazia o Ho'oponopono, eu não conseguia limpar aquilo direito. Sempre parecia que ficava limpo pela metade, a técnica não acontecia inteira. Quando eu parei de questionar e resolvi assim, não, eu vou limpar e paciência se eu sou mais culpada ou menos culpada, a situação tá enrolada familiarmente falando. Então vamos limpar. Se eu tenho mais culpa ou menos culpa, não interessa, vamos limpar. Quando eu me coloquei nessa posição, aí foi fantástico, porque daí a energia se purificou de verdade. Então, realmente, tudo que eu venho estudando sobre a técnica agora tem se comprovado com alguns movimentos que eu tenho feito, que é o que eles têm ensinado, tá? Mas é difícil, não é uma coisa fácil, não. Eu concordo contigo. Isso. Não limpa. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Claro. Exatamente. A nossa cultura é outra. A gente foi criado de maneira diferente. Mas muito bom. Bom, vamos dar seguimento então, pessoal. Então, voltando lá, o Me Perdoe, então, ele é um estado, então, de súplica por mudança, aonde a gente está transformando esse cenário. É um movimento em que a gente está buscando algo para te libertar,
né, daquele aprisionamento, certo? E é onde tu tá te colocando assim, eu estou disposta a corrigir aquele erro, aquela situação para melhorar. Então, o me perdoa, ele traz essa bagagem, tá? Aí, num terceiro movimento, qual é o terceiro movimento? Te amo. Essa é uma carga bem expressiva. O te amo, ele já libera qualquer energia. Então, ele vai liberar tudo aquilo que está bloqueado sobre o assunto que tu tá trabalhando ali no momento, certo? Então, o te amo, ele é profundo, é aquela história, o amor transforma tudo, o amor incondicional cura tudo, e é literalmente isso. Então, no momento que tu invoca o código te amo, ele irradia o que há de melhor em ti, o que existe de melhor dentro de ti. Nesse momento que tu invoca o te amo, ocorre, se materializa. E neste instante tu estás decretando que tu tá desejando o teu melhor ao próximo. Então tu tá materializando, inclusive, o teu melhor. Por isso o te amo, ele é tão expressivo dentro do código do mantra, tá? Esse é o significado de peso que traz essa sequência. E aí, para a gente fazer um fechamento, o sou grato, ele já mostra que tudo vai ser resolvido, que tudo vale acreditar, né? Que a fé está presente, que aqui as coisas se tornam reais, concretas, purificadas, que foram aceitas. E aí é interessante porque a Morna Simeona dizia, né, que nesse momento da gratidão a gente se torna como um pássaro, que depois de um belo tempo presa dentro de uma gaiola, tu recebe a possibilidade de tu mesma ir lá e abrir a portinha da tua gaiola e poder voar livremente, né? Com liberdade, valorizando, né? A partir de então, essa liberdade